Irmãos, a paz. Nós estamos dando continuidade à leitura da Bíblia. Nós estamos no livro de Êxodo e hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17 e 18. Amém? Acompanhem comigo. Toda a Assembleia dos Israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após a sua saída do Egito. Toda a Assembleia dos Israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matar de fome a toda essa multidão. E o Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei deste modo à prova, para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolherem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem nos tirou do Egito, e amanhã, pela manhã, vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comerdes e, amanhã pela manhã, pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize a toda a Assembleia dos Israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a Assembleia dos Israelitas, olharam para o deserto e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas, dize-lhes: Esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento, e no dia seguinte pela manhã havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número de pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades. E quando viu o calor do sol, derretia-se. No sexto dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da Assembleia e contaram-no a Moisés e lhes disse: É isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o, e o que tendes a cozer em água, cozei-o. E o que sobrar, ponde-o em um lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés. E não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque o dia do sábado do Senhor. Hoje
não o achareis no campo. Durante 6 dias os ajuntarei, mas o 7º é o sábado, e nele não haverá. No 7º dia, alguns saíram para fazer a sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vos recusareis a observar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro, era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: Eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservados para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná, e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor, a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Capítulo 17. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas no deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então a discutir com Moisés: Dá-nos água para beber. Disseram eles. E Moisés respondeu: Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede murmurava contra Moisés. Por que o fizeste sair do Egito? Eles diziam: Por que nos fizeste sair do Egito para nos fazer morrer de sede com os nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés para a prece ao Senhor: Que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a sua vara, com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre o rochedo no monte Horebe, ferirás o rochedo e a água jorrarás dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhes uma pedra por baixo e ele assentou-se nela. Enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado, suas mãos puderam, assim, conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar. E disse a Josué: Que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, e o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito.
Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar a espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado perto da montanha de Deus, e mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando o seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte do banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele dava pelo povo, disse-lhe: que é isso que fazes com o povo? Por que se sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti, da manhã à tarde? É que respondeu Moisés: o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que estás contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrará o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefe de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo todo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho, e toda essa gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele havia dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se do seu sogro e este voltou para a tua terra. Amém? Que Deus abençoe você ricamente. Nós voltaremos apenas na segunda-feira, pois estaremos em viagem para uma grande conferência e logo estarei com vocês para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus.